Você dá mais importância para quem você segue nas redes sociais ou dá mais importância para Jesus? Eu me chamo Tiago e hoje nós vamos conversar sobre quem você está seguindo. Vivemos hoje na era dos likes. Tudo é like. A gente vê uma foto e curte. A gente vê a vida de alguém, curte ou não. Comentamos e então fazemos daquilo que é virtual algo que é totalmente direcionado para a nossa vida. Vemos, por exemplo, na mídia, algum jogador de futebol e a gente quer imitar o cabelo daquele jogador. Ou então, para vocês meninas, aparece alguma moça em uma novela e vocês querem se vestir iguais a ela. Será se a nossa motivação é realmente seguir aquilo que a moda nos diz para seguir? Ou será que as nossas atitudes estão se parecendo com essas pessoas? Lá em Salmos 1, versículo 1, a palavra do Senhor vai falar o seguinte para a gente: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Quando a gente fala sobre felicidade aqui, não é apenas, tô feliz. Não, é muito feliz. Então Deus, ele nos enche de felicidade. Na primeira parte, o salmista vai trazer o seguinte pensamento pra gente: como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios. Será se você tem seguido os conselhos dos ímpios? Parece tentador. As pessoas à nossa volta ditam regras, e regras muitas vezes erradas. E a gente, porque a gente quer fazer ali parte do grupo, passamos a seguir aquilo que tal pessoa acaba ditando. Quer ver um exemplo? Ficar com alguém é pecado ou não é pecado? Se a gente for falar isso para alguém que está ali nos seus 12 anos, mais ou menos, 15 anos, é um absurdo alguém não ficar com outra pessoa. É estranho isso. E essa atitude que é errada passou a ser reconhecida como uma atitude correta, uma atitude que você não deve deixar de fazer. Olha só o que aconteceu. Passamos então a seguir os conselhos dos ímpios. E nós somos felizes se não fazemos isso. E lá continua: não imita a conduta dos pecadores. Então, não só deixar de ouvir aquilo que o ímpio, que a pessoa está falando, mas deixar de seguir. A gente não pode seguir aquilo que eles nos conduzem a fazer. Fazer parte, pelo menos imaginar o fazer parte daquela conduta errada. E depois vai falar mais a fundo: não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Quando nós falamos sobre se assentar na roda dos zombadores, estamos falando o seguinte: você não deve fazer parte do time. Você não deve ser um com aqueles que são pecadores. É nesse sentido. Você não deve fazer parte do time de futebol deles. Você vai estar jogando contra. É como se você estivesse entrando no outro time, no time adversário, num jogo de futebol. E estivesse jogando contra o seu próprio time, as próprias pessoas que estão ali junto com você, contra o adversário. Você deve fazer parte do time de Deus. É isso que a gente vê aqui, até o finalzinho do Salmos 1. Salmos 2, ele abre com a seguinte coisa: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Então, quando o Salmos 1 fala que o que não devemos fazer, no Salmos 2 vai falar aquilo que nós devemos fazer. Nós devemos ter plena satisfação nas coisas do Senhor. Essa é a atitude de alguém que é transformado, alguém que é marcado por Jesus. E ele continua falando o seguinte: e nessa lei medita de dia e de noite. As suas atitudes demonstram que a sua mente, que os seus pensamentos, que aquilo que você faz, aquilo que você segue, demonstra que você está seguindo a Jesus, ou demonstra que você segue as coisas deste mundo. As coisas pecaminosas deste mundo estão chamando mais a sua atenção do que a lei de Deus. Quando a gente olha
para essa parte do versículo 2, o que ele está querendo dizer para a gente? Que a gente fica ali pensando e remoendo. E aquilo que a gente ouviu uma vez, passamos a ouvir 2, 3, 4. E nem precisamos mais olhar para aquele versículo, porque a nossa mente está ali, sempre ruminando aquilo que o Senhor falou com a gente. Até que ele nos transforme. Até que essa palavra passe a não ser apenas aquilo que está em nossa mente, mas passe a ser aquilo que está na nossa forma de viver. O versículo 3 vai falar o seguinte pra gente: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então aqui, o salmista ele compara a gente como uma árvore que foi plantada à beira de um rio. Por que essa árvore que somos nós foi plantada à beira de um rio? Porque Deus quis. Ele é um estrategista. Por quê? Porque essa árvore que foi plantada à beira do rio tem a tendência de crescer, de florescer, de dar frutos, de fazer sombra. Tem o sentido de se parecer cada vez mais com aquilo que Deus tem para nós, se parecer com Jesus. E essa árvore tão bonita que cresce também acaba tendo as suas raízes cada vez mais firmadas em Deus. E essa árvore tão bonita que foi plantada pelo próprio Deus, ela tem o papel de frutificar. Mas não apenas frutificar, ela frutifica no tempo certo. O tempo certo é aquele que eu e você queremos que seja? Não. O tempo certo de florescer, o tempo certo de dar frutos é o tempo que Deus determina. A gente quer ter o controle total da nossa vida, mas quando nós temos Deus como único suficiente Salvador, quando Ele muda a nossa forma de pensar e viver, passamos a depender totalmente dEle, porque passamos a entender que desde sempre, desde o nosso nascimento, sempre dependemos dele. E por que as folhas não murcham? Porque estrategicamente Deus nos colocou à beira do rio. E essas folhas pode passar qualquer situação, pode passar verão, pode passar outono, pode passar qualquer estação. Essas folhas, elas não murcham. Não porque a força vem dela mesma, mas porque a força que está nela vem do rio, que está próximo à árvore. E essa parte finaliza com um discurso maravilhoso. Fala que dentro disso tudo o que esta pessoa faz prospera, porque toda a sua vida está debaixo das vontades de Deus. Ao contrário dessa pessoa que nós descrevemos aqui, que é uma pessoa que está firmada em Deus, fala a partir do versículo 4 sobre um segundo indivíduo, uma segunda pessoa. Espero que não seja você, porque esta pessoa é uma pessoa que vive para si mesma. Olha só o que o versículo 4 vai trazer pra gente. Não é o caso dos ímpios. Então, tudo que eu descrevi até agora para você não se enquadra nesse desenho que nós vamos pintar agora sobre os ímpios. Aqui continua. Os ímpios, são como palha que o vento leva. A moda aparece. E então o ímpio acha legal e segue a moda. A arte, ela tem se reconstruído, as pessoas estão aparecendo nuas no meio da rua. Tudo bem, as coisas estão se reconstruindo. A forma de ser família mudou. Agora deve ser homens com homens, mulheres com mulheres, apenas uma pessoa individual. A forma de ser família mudou. O ímpio fala, que legal. Nós olhamos para a Bíblia e falamos, caramba, o mundo ele está em caos. A palha está lá. O vento sopra e leva ela para onde ele quiser. Ao contrário da pessoa que é árvore, o vento ele bate na árvore e a árvore balança até. Ela não é perfeita, mas ela permanece firme aonde Deus a colocou. O salmista continua e fala o seguinte pra gente: por isso os ímpios não resistirão no julgamento,
nem os pecadores da comunidade dos justos. Então hoje a gente não sabe quem é ímpio, hoje a gente não sabe quem é justo, nós não temos essa capacidade de julgar, até porque julgar não é algo que foi direcionado para eu e você fazermos, mas para o próprio Deus fazer. Não temos esse papel de julgar as pessoas, temos o papel de amar. Mas no grande dia, no dia do julgamento, a gente vai saber, vai estar tudo às claras. Existirão aqueles que são justos, mas também existirão aqueles que são ímpios, aqueles que parecem ter uma conduta totalmente correta, mas que são ímpios. Eles vão se mostrar naquele último dia. Aqueles que são pecadores, que a gente olha e fala, nossa, essa pessoa aqui não parece ter Deus, vai se revelar ali alguém que realmente nunca teve os propósitos de Deus salvadores na vida dela. E o versículo 6 fecha com uma chave de ouro. Ele faz um contraste entre um e outro. Fala bem assim pra gente. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Se você é justo, graças a Deus, você vai ter o melhor de toda a vida e após ela também. Porque o Criador de todo o universo é com você. Mas se você é ímpio, o que te resta é nada mais, nada menos do que a destruição. Mas, Thiago, a gente olha para a vida das pessoas e parece ser tão perfeita. A gente olha para a vida dos famosos, olha para a vida de alguém que posta na rede social, todo o dia a dia dela parece ser tão perfeito. Mas o coração dela está tendencioso a fazer aquilo que é mal? É o que você deve se perguntar. Se ela tende a fazer os seus próprios desejos, ela não pertence a Deus. Ela é como a palha que o vento leva para onde ele quiser. E ela não tem caminho certo para ir em vida, mas ela tem caminho certo após a morte, que é a destruição. A destruição tem batido na porta de muitas pessoas. Então, faça o seguinte, mande este vídeo para quantas pessoas vierem à sua mente. Seja alguém que fale sobre árvore. Seja alguém que fale sobre a mensagem de ser árvore em Cristo. Comente aí o que você achou do vídeo e não deixe de acionar o sininho para receber todas as outras mensagens que eu tenho trazido aqui para vocês. E não se esqueça que esta é a atitude de quem é marcado por Jesus.